10 mandamentos. Os 10 mandamentos veio ter Moisés. Êxodo capítulo 20. Então tem ali honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Então, para que os seus anos de vida venham a ser acrescentados, não, assim no verso 12, 13, 14, e assim por diante, não matarás, não adulterarás, não furtarás. No verso 23, não fareis outros deuses contigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não passeis para vós. Então, amados, é uma palavra muito assim, muito longa, de se falar a história de Moisés. Então o Senhor começou a usar Moisés de uma forma a qual lhe amantou, somente ele poderia usar alguém de uma forma. Então se passaram-se o decorrer do tempo. Vejamos aqui o livro de Números, capítulo 20 e verso 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu Arão, teu irmão, e falai. Levantou a rocha perante os olhos dela, e dará a sua água, assim lhe tirarás águas da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. O Senhor falou: Moisés, fala com a rocha. Então Moisés, ele desobedeceu a palavra do Senhor. Moisés não falou conforme o Senhor tinha dito. É a mesma coisa, mas nós queremos falar aquilo que queremos, mas tudo que nós o expressamos tem que estar escrito nesse livro sagrado. Livro de Números 20, de versos 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Então ele já desobedeceu a voz do Senhor. Vejamos no 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não creste a mim para santificar diante dos filhos de Israel, porque isso não colocareis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Então, mais no verso 11, que ele diz assim: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Então o Senhor falou para Moisés falar com a rocha. Ele feriu a rocha. No verso 13: e estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contentaram contra o Senhor e se santificaram em Moisés. Então, amados, levantou. Vejamos no livro de Deuteronômio, capítulo 34, e versos 4 e 7. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei, mostro para veres com teus olhos, porém para lá não passarás. O que adianta, amados, nós passamos essa chuva, esse vento, por dentro dessas águas, e chegar naquele grande dia, o Senhor falar: tu não saias para mim, porque não ouviste a minha voz, não obedeceste às minhas palavras. Então, amados, levantou. Livro de Tiago, capítulo 2, verso 10. Qualquer um que acertar em todas as leis, tropeçar numa vírgula sequer, se tornou culpado por tudo. Então, nós vejamos que no tempos antigos, o Senhor falou ali, em Levítico, de capítulo 11, glória a Deus, Leão, Tchou, Indecano, Calamanás, e versos 4: desde, porém, não comereis que remoe os que têm unhas fendidas, o camelo que remoe, mas não tem unhas fendidas, este vós será imundo, o coelho. Então, amados, ele colocou ali no verso 7 também o porco, porque tem unhas fendidas. Então, amados, ele falou isso no Velho Testamento, para não comer ali os peixes que não tiverem barbatana, porque será imundo. Mas se nós, amados, chegarmos diante do Novo Testamento, que se repete cada vez mais e mais em nossas vidas, livro de 1 Coríntios, de capítulo 10 e verso 25: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem pergunta, nada por causa da consciência. Então, amados, vejamos que nós vamos lá, nós compramos tudo que tem no açougue e comemos ali e não fazemos pergunta. É a mesma coisa a Santa Ceia, que é comum. Fala assim: não, o cálice é a bênção. Vejamos em 1 Coríntios,
capítulo 10 e versos 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Vejamos no 19. Mas que digo que aos ídolos alguma coisa os que santificados aos ídolos algumas coisas, antes digo que algumas que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios e não a Deus. E não queremos que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podereis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quantos amados só Davi, que esse é o corpo de Cristo, esse é o cálice e o sangue. Mas quantos bebem indignadamente? Bebem por beber, para dizer que estão bebendo, para dizer que estão ceando. Então, amado, levantou, quando o Senhor, Ele olha assim, quantas doutrinas eu tenho visto, que as pessoas nem só querem pregar para o Evangelho. Ele vê uma pessoa de calça, já quer expulsar aquela irmã ou aquele irmão, porque está dessa maneira. Vejamos, amados, as vestes dos sacerdotes, dos homens de Deus, naqueles tempos antigos, acomodados muitos, eles têm pregado heresias por si mesmos. Livro, amados, de Êxodo, capítulo 28 e versos 42, fizeram-lhe também calções de linho para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. Então essa é as vestes dos tempos antigos. Livro de Êxodo, capítulo 39. E fizeram também os vestidos dos ministérios para ministrar no santuário de azul e de púrpura. Então, amados, essa é as vestes dos tempos antigos. Vejamos, amados, a Bíblia especifica no livro de Colossenses, capítulo 2 e versos 8, que não vos deixe passar enganar por filosofias humanas, por teologias, amados, que vejamos muitas das vezes a pessoa estuda tanto, e não quer deixar o Senhor falar as suas palavras exatas. Vejamos aqui, amados, livro de Romanos 16 e verso 18, o que diz Deus na palavra, lamentou que me clamanas, te canta oracei. 16 e de verso 18, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras, lisonjas, enganos aos corações dos simples. Então tem pessoas, amados, que falam palavras bonitas, mas não falam a palavra que o Senhor tem o mandado. Vejamos em Gálatas capítulo 1 e verso 12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, amados, o que eu tenho aprendido é dentro desse livro sagrado. Tudo a mais que eu tenho assim apregoado é com Deus. E nem as pessoas falam assim, livro de São Mateus, São Marcos, São Lucas, não existe. Na Bíblia não existe isso. Vejamos aqui já que estamos Gálatas. Epístolas dos Apóstolos, segundo a Paulo aos Gálatas. Livro de Mateus, o Evangelho segundo a Mateus, ao escritor Mateus. O Evangelho segundo a Lucas, ao escritor Lucas. São Lucas, São Judas, São Mateus é para o mundo, mas para nós que somos em Cristo, quando Deus falou que somos novas pessoas, novas criaturas, então, amados, nós falamos, o escritor segundo a Marcos ou a Mateus, se cada um abrir as suas Bíblias e ver assim, amados, no primeiro verso da página assim de Lucas, o Evangelho segundo a Lucas. Então, assim que nós temos que ter uma dedicação ao ensino, não ensinar por querer ser melhor. Vejamos em Romanos, de capítulo 12 e verso 7. Se é ministério, seja ministrado. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tudo tem que ter uma grande dedicação
Bíblia exemplifica em Salmos 19, de verso 7, que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma, pois dá a sabedoria aos simples. Quando ele falasse em Mateus 10,16, que o Senhor nos colocará como ovelha no meio dos lobos, mas que eu ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Porque, amados, quando não tem, assim, muitos cursos e não deixa Deus falar, vejamos, amados, na Escritura do Senhor, já para nós encerrarmos. Porque se Deus, vejamos no Levantou, livro de aos Hebreus, de capítulo 4 e verso 12, o que diz Deus na palavra, Levantou que me canta, porque assim, amados, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então assim, Levantou que me clama nada, ele decide os pensamentos das pessoas, vai até ao coração. Então, se o Senhor, o nosso Deus, ele se fez até mesmo menor que os anjos do Senhor, para que, amados, ele viesse ter a dor da morte. Vejamos em Hebreus, aos Hebreus capítulo 2 e verso 9. Vemos, porém, coroada de glória e de honra aquele Jesus que foram feitos um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Sabemos, amados, João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou ao seu Filho amado. Mas sabemos, amados, Levantou em João 17, verso 5, a glória que Jesus tinha antes mesmo que o mundo existisse. Vejamos em Epístola de João, capítulo 5, verso 7, que três são a palavra, e a palavra desses três são juntamente um, que deixa fica no céu, que deixa fica na terra, tem tudo uma mesma concordância. Vejamos, amados, Isaías 53, de verso 2, quem deu crédito à pregação? Porque, amados, foi subindo como renovo de uma terra seca, que não tinha presença alguma, não tinha nenhuma beleza para que nós o adorássemos, não tinha mais nenhuma formosura, a como os amados pensam que para ser um pregador, para ser um evangelista, precisa ter salário. Mantou que me clamarás de causa. Para ser um pregador, tem que ter um bom coração. Mas será que Deus quer um bom coração? Será que o Senhor quer um coração? Livros de 1 Samuel 16, verso 7. Não olhais para a aparência, mas para o coração. Provérbios 22, verso 11. Levantou quem tem a pureza no coração, o sorriso dos lábios terá como amigo ao Rei Jesus. Vejamos, amados, que quando as pessoas falam assim, o Senhor não passa a vassoura. Vejamos aqui na Escritura, livro Levantou, Isaías, capítulo 14 e verso 23. E assim o Senhor o reduzirá, Levantou com possessão de corujas e as lagoas de águas, e assim irá varrer com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o Senhor falou para Amós, Amós, o que tu vês, Amós? Então ali no livro de Amós, de capítulo 7, e Levantou, e versos 7, mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado um prumo e tinha em sua mão um prumo. Então o Senhor estava sobre o muro. Tem pessoas que falam assim, irmão, sai do muro. Irmão, Levantou, não fica no muro. Se o Senhor estava sobre o muro, olhando para nós, em sua mão tinha um prumo. Eis a nós o que tu vês, eis o Senhor que vês tu, com um prumo na mão. Então em João 8,32, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vejamos aqui, amados, livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque melhor levou não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo esse desviado do santo mandamento que lhe foi dado. Então, amados, aqueles que apregam os 144.000 que vão ser salvos, amados, isso aqui é bíblico, mas vejamos aqui, livro de Apocalipse, capítulo 14 e 1. E olhei, eis que estava
ao Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em sua destra tinham escrito o seu nome, dele ou do seu pai. Então ali, amados, que cantavam um cântico novo, esses 144.000 pessoas que ali estavam. Mas, amados, se nós lemos só esse versículo, nós vamos imaginar o que nós estamos fazendo aqui ainda. Agora vejamos no verso 4 de Apocalipse 14. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem ao Cordeiro para a ordem que quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Então, amados, essa é a palavra do Senhor. Vou deixar aqui alguns versículos da Bíblia. Gálatas, capítulo 3, verso 10, que fala sobre a lei. A lei, não é para os ímpios. A lei é para aquele que está na frente do trabalho, para que está fazendo a obra do Senhor. Então, todas são essas leis. Vejamos em Filipenses 1, de versos 15. É que, amados, nós deixamos tantas pessoas imitando ao seu próximo. Mas será que o Senhor quer isso? Livro de 1 Coríntios, capítulo 4, 16. Filipenses 3, 17. 1 Tessalonicenses 1, 16. Aos Hebreus 6, 2. Sejais imitador de Cristo, não do homem. Não imitais a outro homem, que é falho. Imitarmos a Deus, seguimos a Deus. Levantou como o mar do sordo. 36. Levantou o que aproveitar os homens. Ganhou o mundo todo e perder sua alma. E não adianta mais nós irmos de cidade em cidade. Paulo, ele ia para a cidade, era acorrentado. Paulo, ele ia, amados, em navios. Os navios muitas vezes quebravam. Ali ele tinha que abandonar o navio. Para que, amados, para que a palavra de Deus venha se cumprir. Amados, a palavra do Senhor, ela se me dá um prestígio de eu poder me expressar. Porque, amados, quando eu era do mundo, eu bebia, fumava, jogava todos os dias. 8.295 dias. Mais de 300 mil reais em baladas, em curtições. E hoje tudo, amados, que eu tenho ganhado com Deus. Eu tenho, amados, aquele tempo que foi perdido para mim. Hoje eu recupero pregando a palavra. Um açougueiro, amados, ele ganha R$1.900 para uma pessoa sozinha. Amados, eu trabalhei 25 anos de açougueiro, fichado, sem estudo, trabalhei no Carrefour, trabalhei no Eldorado, Pão de Açúcar, Rede Peraltas, muitas outras redes, Casa de Carne Cruzeiros. Aí trabalhei 11 meses, pedi a minha rescisão, pegava o fundo de garantia, pegava tudo. E ali, começava a trabalhar por conta própria. Então nada disso para mim era ganho. Tudo que eu achava que era ganho, amados, eu vi que nenhuma recompensa tinha. Mas, amados, quando nós, se chegamos a Deus, vejamos que tudo isso que nós um dia perdemos, hoje em dia nós possamos ganharmos com Deus, possamos olhar uma grande diferença de postarmos assim estar com Ele, nos dedicando, nos fazendo a vontade do Senhor. Porque, amados, quantas das vezes pensamos que temos alguma coisa e não temos mais nada, mas hoje em dia nós temos a palavra de Deus, nós temos o prestígio de estarmos nesta noite maravilhosa, de buscar o Senhor. Quantos, amados, não tem mais força nem de ler a Escritura? Quantas das vezes, amados, as pessoas não se dedicam mais para fazer a obra? Eu combinei tanto com um amigo meu de infância para ir para a igreja. Ele falou que não tinha tempo, mas, amados, ele foi fazer um furto. E aí, os primeiros roubos, ele foi para a cadeia. Então o tempo ele teve para fazer muitas outras coisas. Então, amados, vejamos aqui para encerrar. Levantou que me clama nas 1 Coríntios 3, 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem forçado neste mundo, passar-se de louco para ser sábio. Quantos, amados, falam assim, não, eu sei fazer isso, eu sou aquilo outro. Pessoas que concursaram muitos, assim, cursos de açougueiro, chegava lá, as pessoas falavam se eu sabia fazer isso, se eu sabia fazer aquilo. Quando chegava um boi no osso,
uma peça de traseiro dianteiro. Eles achavam que tinha que chamar outras pessoas de fora. Mas eu falo assim, na minha humildade, eu falo, não, pode deixar aqui nos ossos. Você sabe desossar? Com 12 anos eu aprendi essa categoria. Aprendi na parte grosseira de assim mais pegar, até mesmo descarregar a carreta e ali colocar na mesa e começar a desossar. Numa semana, pela misericórdia de Deus, aprendi. Fiz minha casa sem saber, até hoje 14 anos, pela misericórdia de Deus, tem ali o primeiro, o segundo e quase o terceiro, 1 metro acima do segundo, faltando 1 metro para significar aquilo, manchou, que o Senhor tem feito na minha vida. Tudo isso, amados, é para a glória de Deus, é para assim, amados, nós mostramos para os sábios, no meio deles, que ela manchou, a sabedoria é de Deus, a graça é do Senhor, como ele falasse, e ela manchou em 2 Coríntios 12, de verso 9, que a graça do Senhor nos basta, e somente a graça do Senhor. Eu sinto uma alegria no meu coração. Eu também quero dizer assim, amados, eu fiz uma pregação sobre Jonas, alguns meses atrás, e ali, eu quero assim introduzir um verso, a qual foi assim, pela emoção de estar sendo filmado naquele dia, Isaías 30, 21. Então que não olhasse nem para a direita e nem para a esquerda. Aí eu falei em números, mas é Isaías. Em vez de ter falado em 4 dias, 40 dias sobre Jonas, ali era 40 dias. Então, amados, devido à emoção, e também, amados, se fosse me falar da Escritura, estaria apregoando cada vez mais em 1189 capítulos, 31.278 versículos, 3 milhões de palavras para nós lermos, para nós aprendermos. Então, amados, eu louvo a Deus por esses 20 dias de Daniel. A próxima pregação vai ser sobre Daniel, sobre a vida de Daniel. E assim, amados, o que eu não pude expressar, que Deus expresse melhor a cada coração. Exalta a Deus. Acompanhando essa campanha, estamos também no domingo, dando assim ensino bíblico pela misericórdia de Deus. Começamos dia 16 de junho, já fizemos 9 semanas. Então, amados, a caminhada do evangelista não é estar vestido de branco, não é mal estar sem assalariado. Eu tenho pregado em quase 70 igrejas, em menos de 4 anos de ministério. O Senhor tem me levado em lugares onde muitos não querem ir. Mas é assim, amados, que o Senhor prova ao coração de cada um. Como falasse em Zacarias, de capítulo 13, verso 9, que ele prova o homem como se prova o ouro. Então o Senhor tem provado aqui 5 pessoas, um irmão e 4 irmãs. O irmão, onde está 4 irmãs. Que eu levantou a irmã, as 3 irmãs que estão aqui na frente. Glorifique e exalte a Deus. Glorifique a Deus.